O vídeo que vocês vão assistir agora foi feito com a participação especial do Eystein. O Eystein é natural da Noruega e está no Brasil há alguns anos, e desde que chegou por aqui nós nos aproximamos. E desde então nós temos contado com a contribuição de excelência no desenvolvimento dos nossos torradores. Ele tem a facilidade de entender sobre café verde, sobre café torrado, sobre água e, consequentemente, sobre torra de café. Assuntos complexos como variação de fluxo de ar, chama e principalmente de velocidade de tambor foi muito bem explicadas por ele. Eu espero que vocês curtam a explanação bastante criteriosa e profunda que o Eystein faz desse vídeo demonstrativo, tanto do torrador como do processo de torra. No final do vídeo, o Eystein faz uma simulação de torra, mostrando passo a passo como é feita uma torra por ele. Nós sugerimos que vocês leiam o manual e assistam o vídeo como complemento de informação. Esse manual é dinâmico, nós estamos sempre investindo nele para trazer cada vez mais funções e metodologias de manutenção e reparo do equipamento. Eu vou tentar expandir um pouquinho no material que tem aqui, falando de jeitos diferentes, ângulos de pensamento um pouquinho diferentes, para você ter uma ideia mais ampla sobre como funciona o seu torrador Attila. Então, o primeiro passo, quando o torrador chega para você, você tem duas coisas que você deveria ter preparado antes. Você tem que ter fornecimento de energia elétrica. Você vai precisar montar uma tomada stack, 220 volts, e tem que ter aterramento bom para o seu equipamento funcionar do melhor jeito possível. Então tem que certificar que tudo isso é do jeito certo. Número 2, esse torrador vai ter uma saída, vai ter muito ar quente, fumaça, água, vapor saindo, então a sua chaminé importa. Vai te ajudar ou vai te atrapalhar, dependente da forma que faz. Então se orienta. De repente é bom contratar ou perguntar um engenheiro para calcular a dimensão da sua chaminé. Vai te ajudar muito. Então, primeiro, vamos fazer uma vista grossa desse equipamento. Aqui temos o tambor, por dentro torramos café. Aqui temos o resfriador que recebe café no fim da torra para resfriar e conservar ele no ponto certo de desenvolvimento. A maioria do operacional é feito aqui no painel de controle. Vou te mostrar a funcionalidade, como mudar parâmetros, como trabalhar com isso daqui a pouco. Aqui de cima, você tem como mudar o fluxo de ar, atrapalhando ou ajudando a saída a acontecer. Aqui você tem como carregar o seu torrador, aproveitando a queda daqui da moega para o café começar a ser torrado. Existe uma lampadinha aqui com luz boa para você avaliar bem o seu café, independente da iluminação no seu torrefação. Então é meio isso, do jeito mais simples, e aí vamos ver o painel. Vamos ver essa tela toque do torrador Attila Gold Plus, para você saber mais o que está acontecendo. Estamos no momento na tela principal, é a tela que você vai utilizar mais torrando café. Aqui tem várias leituras importantes. Você tem a temperatura do ar. Isso estamos medindo na entrada do tambor. Temos a temperatura do grão, que estamos tirando dentro da massa do café, perto da frente do torrador. Temos a leitura em milibares de quanto de gás estamos aplicando no processo. Aqui temos ajustes na velocidade do tambor, que é uma ferramenta muito boa para torrar café. Aqui temos ajuste de fluxo de ar, que também é uma ferramenta importante para torrar café. Aqui de cima você tem quantos graus você está subindo ou descendo por minuto. E você também tem uma previsão do mesmo. Então, estamos tudo dentro dessa tela principal no momento. Se você quer entrar e fazer configurações, por exemplo, colocar velocidades pré-programados, etc., tem vários jeitos de fazer isso. Mas o jeito principal é entrar na
tela de configuração. Aqui temos 5 velocidades pré-programados do tambor, o giro do tambor. Temos o mesmo de fluxo de ar. Se você quer mudar qualquer parâmetro, por exemplo, falando, eu tenho um torrador com um diâmetro de tambor muito pequeno, 45 não é útil para mim, eu quero que o mínimo vai ser 49. Pronto, já mudou. Você também pode programar alarmes para disparar quando você tem chegado na temperatura normal de estalo, por exemplo, temperaturas de limite. Você pode colocar vários alarmes aqui para te ajudar a trabalhar melhor, ficar um pouquinho mais livre do torrador, para conseguir, por exemplo, torrar e embalar tudo junto. Voltando para a tela principal, podemos então ligar o tambor para mostrar um pouquinho como que funciona isso. Ligar o fluxo de ar. Então, o modo mais rápido de mudar a velocidade é entrar nesses pré-programados. Então, se queremos rodar um pouquinho mais devagar, mudar para a velocidade 4, o pré-programado é 60. 3, o pré-programado é 55. 50. E agora 49, como eu acabei de mudar a configuração da máquina. Eu posso, por exemplo, voltar agora para 45, Enter, voltar para a tela inicial, que dá para ver que a velocidade agora é de 45. Então é o jeito mais interessante durante os trabalhos, quando você já tem receitas estabelecidas. Se você quer mudar a velocidade para outro valor, você toca no número e faz um input direto, que era o 52 RPM. Pronto, ele muda para 52. A mesma coisa se aplica aqui, velocidade de ar. Você pode ir para 1789, ele vai direto lá, ou você faz algo pré-programado, velocidade 2, por exemplo, que ele vai para 1800, que é o pré-programado, ou ele sobe de novo para 2000. Então, é muito fácil, é muito rápido fazer alterações aqui. Você também liga o mexedor da máquina aqui. Você liga o exaustor, que ajuda a resfriar o café torrado aqui. Você liga a sua chama aqui. E se tiver pós-queimador, você liga ele aqui. Então, vamos falar de fluxo de ar. Primeiro, aqui de cima, você pode regular uma chapa redonda dentro desse tubo, fechando, não totalmente, mas parcialmente, e abrindo, não totalmente também, porque obviamente tem essa chapa por dentro. Então, o que você faz fechando e abrindo aqui, quanto mais que fecha, você vai ter menos fluxo de ar. Isso pode ser bem útil para, por exemplo, reter umidade dentro do sistema, se isso for preciso. Também é legal para você modular a temperatura do equipamento. Por exemplo, se você quer limitar a sua temperatura máxima durante uma torra, olha aqui na tela o que acontece se eu fecho aqui alguns graus. A temperatura sobe. Se eu baixo um pouquinho, abrindo mais, o que acontece aqui? Vai dar um pequeno pulo, porque a ventilação vai pegar um pouquinho de calor armazenado do equipamento, dando alguns segundos de energia a mais. Mas depois disso, a temperatura vai baixar. Então é um jeito excelente de você surfar uma temperatura máxima durante uma torra para ter maior rendimento, conseguir torrar mais rápido. O segundo jeito de conseguir trabalhar com fluxo de ar é através do painel. Então agora estamos com uma temperatura estável em volta de 209, 210 graus. Eu estou com velocidade do tambor em 60, velocidade do fluxo de ar em 2000. Então, se aumentar a velocidade do fluxo de ar, o que acontece com a temperatura? Normalmente vai ter um pequeno pulo, depois você vai diminuir a temperatura. Então, agora estamos em 5 milibar. Cada altura de chama vai ter um ponto de equilíbrio.
Até esse ponto de equilíbrio, você tem como aumentar o fornecimento de calor para a massa do café. Acima desse ponto de equilíbrio, você realmente vai fornecer um pouquinho menos. Tem que lembrar disso. Outro fato que é importante saber é que se precisa de uma mudança na temperatura da massa, o ar pode te ajudar, mas não é o jeito mais rápido dessa mudança acontecer. Se precisa de uma alteração rápida, é melhor ir atrás da rotação do tambor. A resposta é bem imediata. Então, fluxo de ar é um parâmetro que entendemos mais ou menos bem, todos nós. É um parâmetro mais antigo. Um parâmetro mais novo é rotação do tambor, pouco entendido em geral. Então vamos falar de rotação do tambor. Essa ferramenta é maravilhosa e também não tão bem entendido, então queria explicar um pouquinho. Você tem que ajustar o seu giro do tambor para o tamanho do seu torrador. O diâmetro vai te limitar. Tambores pequenos podem rodar bem rápido, tambores grandes têm que rodar bem mais devagar. Por quê? Tem algo que chama força centrífuga, que se a rotação é alta demais, o seu grão vai grudar no tambor, vai fazer a volta inteira, vai ficar lá sendo torrado muito mais de um lado do que o outro. Isso é um defeito de torra bem chato. Então, se tem torrador muito grande, você não pode rodar muito rápido. Se tem torrador pequeno, pode rodar bem rápido. Torrador de 5 kg Atlas Gold Plus, você tem um limite teórico em volta de 60 a 65 RPM. Eu já tenho utilizado velocidades bem mais altas. Isso também depende da capacidade do seu café de aceitar calor. Quanto mais limpo o seu café, quanto mais densidade você tem, você pode aplicar mais calor. Então, café bom vai ter uma tolerância um pouquinho maior. Fora isso, você tem a eficiência do sistema. Rodando mais rápido, você realmente espalha mais o café, dando uma distância menor entre o tambor, o ambiente e o centro de massa. O seu café vai receber mais calor de condução, de convecção e o calor irradiante guardado na carcaça, na estrutura da sua máquina. Se roda muito rápido, vai dar problemas. Se rodar muito devagar, você pode ter problemas como, por exemplo, o cilindro ou tambor superaquecido. O contato passa a ser tão devagar, você passa por muito tempo, o grão não se desloca da mesma forma e vai recebendo calor a mais. Então, seu giro tem que ajustar para o seu café e para o diâmetro do seu tambor. Pode fazer perfil de torra bem avançado com fluxo de ar fixo e chama fixa, somente mudando ou modulando a velocidade do seu tambor. Então é importante isso, é uma ferramenta muito boa. E o que é mais legal ainda, quando você faz mudanças de RPM, a resposta na massa é bem imediato. Mudança de RPM é muito rápido, mudança de gás também é meio rápido, mas demora um pouquinho. E mudança de ventilação também é um pouquinho mais devagar. Se fazer alguma alteração aqui de RPM agora, não vamos ver muito resultado, porque não tem café no sistema. Mas se faça ajuste de gás, vamos ver uma mudança meio rápida. Se fazer mudança de ventilação, vai ver que realmente demora um pouquinho para dar resposta. Então estamos estáveis agora, né? Ponto de estabilidade 201,6 graus, não muda muito. Se eu for aumentar bastante o fluxo de ar agora, vai ter uma pequena espera, vai dar um pouquinho de calor que foi armazenado no sistema e depois a temperatura vai descer. Se eu mudo de novo para baixo, selecionando o mais baixo que eu tenho programado, você vai ver que ele vai começar a subir em temperatura de novo logo. Começou a subir. Então a resposta demora um pouquinho através de ventilação, através de RPM do tambor
a resposta é bem mais rápida. Então pode ser a ferramenta que precisa. Então vamos falar de regulagem da chama, fornecimento de calor para o nosso sistema de torre. Agora eu estou com ajuste de gás em 1 milibar. Um pouquinho dependente da sua ventilação, você vai conseguir ou não vai conseguir manter uma chama tão baixa. Então pode apagar. Além disso, na programação dessa tela, você tem um limite de temperatura que você pode atingir para o equipamento não pegar fogo. Isso é importante. Vai cortando o fornecimento de gás se as coisas ficam fora do seu controle. Isso é importante. Pode ser que aconteça alguma coisa com você, tem mais ninguém para cuidar da máquina, a máquina vai apagar a chama em vez de pegar fogo. Um detalhe importante. Então coloca esse alarme onde for bom para você ou vai com o ajuste feito na fábrica. Para alterar, tem que pensar muito bem. Então, aqui temos a nossa válvula de ajuste de gás. Você tem dentro de 180 graus de ajuste, você tem quase o campo inteiro possível. Então agora estou em 1 milibar, se eu giro 90 graus, eu já subo para quase 20. Então, entre 2 e 20, ou 1 e 20, temos a maioria dos ajustes que você vai utilizar no dia a dia. Então é rápido girar para chegar lá e é muito fácil deixar certinho onde que precisa. Agora eu vou tentar baixar para 15 para ver se eu consigo deixar exatamente onde eu quero bem rápido. E sim, cheguei muito perto sem nenhuma dificuldade. Com mais 90 graus estamos chegando bem acima, 26,5, 27, 28, estamos chegando no limite imposto pelo nosso botijão de gás. Falando de botijão, por favor, usa o maior possível. Se não precisa de P13 por causa de fornecimento, dificuldade de achar, etc. Pode torrar com P13? Pode. Vai te dar problemas? Vai. A pressão é muito alta no início e fica baixa no final. E o fluxo de gás que ele consegue fornecer é bem pouco e infelizmente é bem variável. Se tem um torrador maior do que 2 kg, eu aconselho começar com P45. Se tem máquina um pouquinho maior, talvez seria bom com 2, 3 ligados junto. Já falamos de ajuste de gás, ajuste de velocidade do tambor, ajuste de fluxo de ar aqui no painel e aqui de cima. O que é importante lembrar de fluxo de ar é que você tem um campo de atuação maior através do software do que mecanicamente fechando e abrindo. O painel também tem cronômetro para você monitorar o tempo da torre e tem um segundo cronômetro para você medir o tempo do seu estalo. Isso é importante porque você precisa ajustar o tempo pensando na velocidade do seu estalo. Não é que 1,30 de estalo sempre dá certo, 2 minutos sempre dá certo, não existe isso. Tem que ver o tempo de estalo em relação com a potência do estalo. Está acontecendo um monte de transformações ao longo do estalo e pode andar muito rápido, pode andar muito devagar. Se anda muito rápido, vai ser muito difícil achar a sua janela certa para cair o café, parar o processo no resfriador. 1,30 é um bom tempo para as torres mais claras, mas também não vai funcionar para a receita de 20 minutos, nem vai funcionar para a receita de 8 minutos. Tem que ver em relação com o seu perfil em geral. Temos aqui na tela mais um parâmetro importantíssimo para você ter controle da sua torre. Aqui fala delta grão. O que significa? Quantos graus a sua torre sobe por minuto? Por que isso é importante? Eu posso passar uma torre inteira quase sem olhar as temperaturas. O que importa para mim? Importa
quantos graus eu estou subindo ou descendo por minuto. Eu chamo isso a taxa de variação de temperatura. Cafés diferentes têm tolerâncias diferentes, cafés limpos, cafés de alta qualidade, cafés que têm uma taxa maior de aceitação de calor, eles têm como tolerar mais. Cafés densos têm tolerância maior de calor do que cafés menos densos. Eles têm menos estrutura física para transmitir esse calor de fora por dentro. Então, o seu delta, a sua taxa de variação de temperatura, é talvez a melhor ferramenta para você controlar a sua torra. Então agora você sabe um pouquinho sobre instalação, você sabe um pouquinho sobre o operacional. O que tem de mais? Pô, tem que cuidar do seu equipamento. Então, dependente do seu nível de conhecimento, vai ter muita coisa que você não deve fazer. Mas tem muita coisa que você deve fazer mesmo, porque se você não faz, talvez vai ter receio de gastar grana para convidar alguém para fazer para você. Se faz isso, pode acabar prejudicando a qualidade do seu café. Então, o que é mais importante? O seu torrador tem que estar limpo. Isso se aplica dentro do tambor. Isso se aplica abaixo dessa borracha aqui, que vai retendo película do sistema para não sujar nossa torrefação. Isso se aplica no resfriador para ter o maior fluxo de ar possível. Isso se aplica na saída também, porque os tubos, com o tempo, eles ficam sujos e passam menos ar, um volume menor. Isso se aplica também na saída do torrador, onde a gente olha com frequência para ver se é necessário fazer limpeza ou não. O que fazemos? Nós abrimos, inspecionamos, se tem sujeira suficiente, tiramos. E com qual frequência? Então isso também não tem resposta para isso. Você tem que chegar a fazer a sua resposta. Você abre cada mês. Não está limpo, não está sujo o primeiro mês. Então pode ultrapassar esse mês. Não está sujo o suficiente no segundo mês. Então pode talvez ser 3 meses. Você abre com 5 meses. Agora está sujo o suficiente que é preciso limpar. Por que limpar? Se não limpa, com o tempo, esses tubos ficam cada vez mais cheios. Eles passam muito menos ventilação. Eles vão começar a fazer turbulência, que atrapalha a eficiência do sistema. E no final das contas, essa sujeira pode pegar fogo. Se pegar fogo, isso é perigoso, pode te dar um prejuízo bem ruim. Deixa o equipamento te dizer a hora de fazer manutenção, de fazer limpeza. É tão simples como abrir, olhar e ver se é necessário ou não. Se você abre e está limpo, espera mais um pouquinho até a próxima vez. Se a produção sua aumenta bastante, comece a olhar com mais frequência para ver se é necessário ou não. Com qual frequência preciso limpar? Dá uma olhada por dentro. Se está sujo por aqui na ventilação, aqui é talvez a parte mais fácil de tirar para dar uma olhada. Tira aqui, olha. Quanto mais fechado que fica, vai atrapalhar o seu fluxo de ar, vai atrapalhar a eficiência da máquina, vai atrapalhar o sensorial do seu café. Além disso, matéria orgânica, com o tempo, pode pegar fogo, te dando um prejuízo. Se aumenta a sua produção, começa a olhar com mais frequência. E não custa muito olhar. Se você passa 3 minutos tirando alguns parafusos e porcas para dar uma olhada, você vai ver, está sujo? Aí eu vou limpar. Não está sujo? Eu vou esperar mais um pouquinho. Não é tão difícil. Faça você mesmo para não ter o prejuízo de convidar alguém para fazer, se você se acha bom o suficiente para fazer. Não mexe na parte elétrica, se não é o seu campo. Não mexe com programação, se não é o seu campo. Mas passar uma espátula, passar uma escova de aço, tubos redondos, eu uso parafusadeira, escova de aço redondo e um parafuso sem fim. Eu fico limpando. Se for quadrado igual aqui, e aí você tem várias ferramentas feitas para raspar tinta, etc, que funcionam muito bem. Então,
faça a limpeza, monta de novo, seu torrador vai ser mais feliz, seu café vai ser melhor e você não vai ter o prejuízo do seu torrador pegar fogo. Aqui temos acesso ao painel elétrico e eletrônico do torrador. Utiliza uma moeda, uma chave redonda, o que for, para abrir. Aqui não é para a gente que não sabe mexer. O que é importante é, de tempos em tempos, fazer uma limpeza, aspirador de pó, tirar poeira para não ter nada que pode aquecer e pegar fogo. Então, limpeza é importante sempre. Uma coisa, falando de limpeza, uma coisa que não dá para limpar é o mangote de alumínio flexível que muita gente usa para montar até a estrutura rígida por fora do prédio, por fora da torrefação. O mangote você não consegue limpar sem quebrar ele. Então, se quer limpar com frequência, você tem que instalar com tubulação rígida. Se tiver usando o mangote flexível, você vai ter que substituir ele dependente do seu uso. Se torrar muito, talvez vai ter que substituir cada ano. Se torrar pouco, vai ter uma espera um pouquinho maior. É um custo desnecessário, rígido é melhor, flexível facilita na montagem. Aqui temos o nosso coletor de películas e aqui abaixo é onde tudo cai. Funciona como? Aqui dentro o fluxo de ar chega do torrador, ele vai chegar e vai rodar um parafuso interno, deixando a pressão baixar. Espaço pequeno entra num espaço grande, você tem queda de pressão. Essa queda de pressão faz o quê? O vento vai embora, as gases vai embora, sujeira vai embora pelo chaminé. O que tem de partículas maiores, película do café, por exemplo, vai caindo. Aqui debaixo temos então a caixa onde guardamos a película. Você tem que manter ela limpa, não pode ficar cheia. Se ficar cheia, infelizmente vai atrapalhar o seu fluxo de ar. Então, dar uma olhada, sabe quantas bateladas você pode torrar antes de encher e limpa em tempos. Mais uma dica de segurança: quando você tem equipamento ligado a qualquer rede de gás, sendo botijão, que for, você precisa monitorar, você precisa saber que não tem vazamentos. Então, se orienta como fazer isso. A gente normalmente usa água e detergente lava-louça para criar uma cobertura de bolhas pequenas onde tem conexão. Se tem vazamento, vai criar bolhas maiores, é bem visível. Então, faça uma listinha na parede, cola e anota. Fevereiro, cheque de vazamento. Não tem vazamento, data e assinatura. Março, faz de novo. Abril, faz de novo. É a sua segurança. Agora, eu queria fazer uma torra sem café para fazer tudo que eu sempre faço, explicar um pouquinho sobre o que eu estou fazendo, para você entender melhor o fluxo de uma torra. Primeiro, eu preciso ter chama. Então, vou ligar a chama. Vai dar alguns segundos para o ciclo de ignição pegar. Já pegou. Ótimo. Então, eu preciso ter um ajuste de gás que é adequado para o tamanho da batelada e a carga térmica da máquina. Então, de novo, experiência vai te ajudar. Aqui um torrador de 10 kg. Então, se for torrar 2 kg, você precisa de pouca gás. Se vai torrar 10 kg, vai precisar um ajuste bem mais alto para seguir a mesma curva. Então você tem que ter um ponto inicial de temperatura certo para o seu café entrar no sistema, começar a absorver o calor. Você vai ter um ponto de virada onde o café, a temperatura do café começa a subir e você vai ajustar através do gás, ventilação e rotação do tambor quanto você quer subir por minuto. Você vai marcar temperatura inicial. É bom saber o ponto de viragem
para você saber melhor se a sua temperatura inicial, junto com a carga térmica da máquina, foi adequada para pegar aquele ângulo que precisa pegar inicialmente. É melhor ter a carga certa de calor na máquina e tamanho de batelada para atingir uma certa subida do que tentando conseguir isso através de ajustes de gás, ventilação, etc, etc. Então, melhor acertar certo no início para ter um perfil mais simples de seguir. Então, acerta isso, tudo fica muito mais fácil. Se você está muito fora o parâmetro certo, você vai ter muita dificuldade de conseguir. Então, coloca os ajustes certos, carrega o seu café. Quando você está no ponto certo, você liga o seu cronômetro e você cai o seu café. Se quer reter um pouquinho de umidade, você pode fechar a ventilação aqui de cima ou você pode fazer ajuste no painel. É a mesma coisa, somente o campo de atuação é maior aqui no painel. O seu café está aqui, está resfriando o sistema, ele está tomando conta do calor que tem armazenado e que está sendo fornecido. Ele vai começar a virar. Então vou fazer um ajuste de gás, vou fazer um ajuste de velocidade do tambor, quero andar mais rápido. A ventilação está sendo muito alta, então vou baixar um pouquinho a ventilação para ser mais adequado para o que eu quero fazer. Nunca torra com um fluxo aqui fechado mais do que meio tempo. Se você vai retendo mais umidade do que é legal, o seu café pode modular muito e ficar bem menos gostoso. Então, no final da torra, toma muito cuidado com ventilação baixa, porque o café pode ir para o lado errado, isso é muito difícil de controlar além disso. Estamos chegando para meio tempo, também estamos no fim da seca do café. Não é o que o café seca. Ele entra em volta de 11% de umidade. O café torrado tem 2,5% de umidade. Ele vai secando o tempo inteiro. Ele seca também no resfriador no final da torra. Mas ele seca o suficiente para a temperatura subir e começar a fazer reação Maillard. Não pensa tanto no Maillard porque não dá para entender, é muito complexo. Tem muita coisa acontecendo no mesmo tempo. Dentro da massa do café, você vai ter vários níveis de temperatura, tudo junto. Então não dá para saber exatamente o que está acontecendo em qualquer momento. Pensa de um jeito mais simples, não complica a sua vida. Chegando para a seca, você também vai marcar, tem que saber quanto tempo você tem na seca, que vai te ajudar a planejar melhor no futuro. Quanto tempo que você vai ter de Maillard, quanto tempo que você precisa ter de desenvolvimento, que é o tempo de estalo. O tempo de estalo vai variar de café para café. Café sujo vai ter estalo com temperatura alta. Café muito limpo vai ter estalo com temperatura um pouquinho mais baixo. Então é uma indicação de qualidade. E você também pode modular aonde você quer esse estalo em temperatura através dos ajustes no painel. Vamos saber que isso é possível. Chegando para meio tempo, então, com certeza você vai abrir mais a ventilação para conseguir produzir um café mais limpo e não ter esse excesso de umidade. Umidade é importante para gerar compostos químicos que precisamos para gerar aroma e sabor, mas pode ter a menos, pode ter a mais. Não queremos nenhum dos dois. Chegando para o crack, é importante ter bastante controle do fornecimento de energia, porque você quer estender um pouquinho esse tempo para conseguir ter mais uniformidade do nível da torra. Se você tem um crack muito compacto, você vai ter dificuldade de ter uniformidade de desenvolvimento dentro dessa massa grande. Se você faz um crack muito prolongado, um estalo que demora muito tempo, 2,5 minutos, 3 minutos, com certeza que você vai degradar o seu café mais do que é necessário. Então, a torra clara, de 11 a 12 minutos, muita gente atinge 1,30, 1,40 de tempo de estalo. Se for uma receita bem mais rápida, bem mais devagar, isso muda. Você tem que ter um estalo que te deixa com aroma e sabor, como você está querendo modular eles, e também com solubilidade para o método de preparo
e tem que pensar que a sua água também é o produto principal de um café. Água sem café não tem nada de café, mas também você olha uma xícara de café coado, é principalmente água. Então a sua água importa muito e você precisa modular a sua solubilidade para funcionar com a água do seu cliente.